Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa negociação super tensa que aconteceu, assim, na beirinha da Terra Prometida. É uma daquelas histórias que, quando a gente olha de perto, revela lições profundas sobre memória, sobre liderança e, principalmente, sobre o peso de um compromisso. Vamos entender o que estava em jogo ali. E tudo gira em torno dessa pergunta aqui. Sabe, a gente tem de um lado uma escolha que parece totalmente lógica, baseada em recursos, e do outro a memória, o trauma, de um fracasso gigantesco que custou uma geração inteira. É essa tensão que move a história. Para a gente entender direitinho, vamos nos transportar para lá. Imagina a cena. Os israelitas estão acampados a leste do Rio Jordão. Depois de 40 anos no deserto, eles estão finalmente prontos para a conquista de Canaã. O clima é de pura expectativa, sabe? O fim da longa jornada está logo ali. E o estupim de tudo, olha que curioso, é algo super prático. As tribos de Ruben e Gad tinham, assim, uma quantidade enorme de gado. E aquela terra que eles tinham acabado de conquistar, ali a leste do Jordão, era simplesmente perfeita para pasto. A lógica por trás do que vai acontecer a seguir era, à primeira vista, bem simples e direta. Então, com essa ideia na cabeça, os líderes dessas tribos chegam para Moisés e para o sacerdote Eleazar com um pedido bem direto. Olha, se a gente encontrou favor aos seus olhos, deixa essa terra ser nossa herança, por favor, não nos faça atravessar o Jordão. Eles viram ali uma oportunidade de ouro e quiseram garantir o futuro deles ali mesmo. E é aqui que a coisa muda de figura. O que parecia um pedido super razoável, até estratégico, de repente acende uma fúria completamente inesperada em Moisés. A reação dele é imediata, é dura, e para a gente entender o porquê, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E a resposta de Moisés é: nossa, é uma bomba. Presta atenção na dureza da acusação. Ele não vê aquilo como uma questão de logística, de jeito nenhum. Para ele, aquilo soou como covardia, como se eles estivessem tentando pular fora do barco, abandonar suas responsabilidades e, pior, desanimar a nação inteira no momento mais crítico de todos. E aí, claro, a gente se pergunta, mas por quê? Por que essa reação tão visceral? A resposta não está ali no presente daquela conversa. Ela está numa ferida muito profunda na história de Israel, um trauma que definiu a geração anterior. Bom, vamos lá. 40 anos antes, em Cádiz Barneia, a nação teve exatamente a mesma chance. Mas o relatório negativo de 10 dos 12 espias espalhou pânico e descrença. O povo entrou em desespero, se rebelou e se recusou a entrar na terra. E a consequência disso? Uma sentença terrível, vagar pelo deserto por 4 décadas até que toda aquela geração morresse. Moisés viu isso tudo acontecer de perto. Então, para Moisés, a conexão era óbvia e apavorante. O pedido das tribos de Ruben e Gad não era só um pedido, era como um eco terrível do passado. Ele não estava ouvindo uma proposta sobre terras, ele estava ouvindo o potencial de um novo desânimo, de uma nova rebelião e, o pior de tudo, a repetição do maior fracasso da história de Israel. Só que a história não se repete. E é aqui que fica interessante. A nova geração, diferente dos seus pais, não recua diante da bronca. Pelo contrário, eles ouvem, entendem a preocupação gigante de Moisés e propõem uma solução. E a contraproposta deles é, sinceramente, de cair o queixo. Eles basicamente dizem, ok, a gente entende. Então vamos fazer o seguinte, vamos construir cidades seguras para as nossas famílias, deixar nosso gado protegido, e aí vamos pegar em armas e marchar na vanguarda do exército. Não voltaremos para casa até que cada tribo de Israel tenha conquistado sua herança. E mais, a gente renuncia a qualquer pedaço de terra do outro lado do Jordão. Isso não é uma desculpa, é um juramento de compromisso total. Moisés ouve aquilo e concorda, mas ele não deixa por menos. Ele pega aquela promessa e transforma num voto sagrado, oficial. Ele estabelece os termos formalmente, ali, na presença do sacerdote Eleazar e de Josué, que seria seu sucessor. O acordo não é mais só entre eles, é um compromisso feito perante o Senhor. A responsabilidade agora é inteiramente deles. E aí vem o aviso final de Moisés, uma frase que ecoa até hoje. Ele deixa muito claro que as consequências de quebrar essa promessa são inevitáveis. Isso não é uma ameaça pessoal dele, é quase como uma lei do universo que ele está explicando. O pecado, a quebra de um voto, uma hora ele te encontra. É uma das frases mais fortes de todo o livro de Números.
Bom, depois de toda essa tensão, o que a gente aprende com isso? Essa história antiga vai muito além de terras e batalhas. Ela ressoa com princípios que valem até hoje, sobre como a gente lida com o nosso passado, com os nossos compromissos e com as nossas responsabilidades como grupo. Então vamos resumir os pontos principais, né? Primeiro, o passado serve como professor. A nova geração claramente aprendeu com o erro dos pais e quebrou o ciclo de rebeldia. Segundo, as palavras têm um peso enorme, uma promessa vira uma dívida sagrada. E, talvez o mais importante, a gente vê a força da responsabilidade coletiva. O sucesso de todo mundo dependia que ninguém ficasse para trás enquanto os outros iam para a luta. E aí fica a pergunta: eles cumpriram? Cumpriram. E a gente tem o recebo, por assim dizer. O livro de Josué registra que, anos depois, terminada a conquista de Canaã, Josué chama os guerreiros dessas tribos e os libera para voltar para casa, elogiando a fidelidade deles por terem mantido a promessa feita a Moisés. Mesmo com a troca de líder, mesmo com o passar do tempo, a lealdade deles se provou firme. E no final, essa história de quase 3.500 anos atrás joga uma pergunta direto no nosso colo hoje. Todos nós estamos, de um jeito ou de outro, na beira das nossas próprias terras prometidas, encarando os nossos próprios desafios. A questão que essa história deixa no ar é: será que a gente está disposto a se engajar, a ir para a linha de frente e a cumprir os compromissos que assumimos, não só para o nosso próprio benefício, mas pelo bem de toda a nossa comunidade? Fica aí a reflexão.